Senhores e senhoritas, bom dia, bora lá? Então, continuando nossa aula de cálculo estequiométrico, hoje a gente vai para os casos especiais de cálculo estequiométrico, tá? É uma parte que a gente encontra bastante no Enem, tá bom? É, então, vamos dar uma olhadinha em grau de pureza. No rendimento, a gente vai ter que tomar um cuidado gigantesco, porque a maioria dos alunos erra uma coisinha quando ele me pede, por exemplo, reagente, tá? E depois a gente vai ver reações sucessivas e reagente em excesso. Então, são 4 tópicos especiais dentro de estequiometria que a gente tem que trabalhar. Se vocês recordarem da aula passada, todos os exercícios que nós fizemos, não foi citado para a gente pureza de alguém. Tá? Quando isso ocorre, considera-se que o quê? Que nós tenhamos uma amostra 100% pura. Mas, e se minha amostra não tiver pureza de 100%? Então, o que a gente tem que fazer? Sempre quando ele me der esse grau de pureza, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar a parte impura. Porque naquela determinada reação, guarda isso para a gente, tá, moçada? Naquela determinada reação, tá bom? Nós só teremos a parte pura reagindo, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu tenho um determinado recipiente e nesse recipiente nós tenhamos carbonato de cálcio, CaCO3. E aí eu tenho aqui 1 quilo, 1 quilo desse cara, tá? Mas nessa amostra, ele tem 70% de pureza. 70% de pureza. Se eu estou com 70% de pureza, eu tenho 30% de impureza. Ó, é o trash, é o lixo, é aquilo que eu vou descartar da minha reação. Se agora eu pego esse carbonato de cálcio e coloco em contato com um ácido, qual que será para a gente a massa de CO2 produzida, por exemplo? Então, nota lá, meu primeiro passo. Então, vamos colocar aqui. Então, ó, CaCO3 mais H3PO4 produzindo Ca3PO4 mais H2O. Ô, gente, geralmente na prova do Enem vem a reação. Mas é preciso, é necessário que eu saiba ela? É, porque se não vier, a gente fica perdido, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou ter um capítulo que eu vou ficar só por conta de reações, tá? E é logo depois de estequiometria. E isso é uma particularidade, se eu acho, que ele vem no lugar errado. Eu acho que reações tinha que vir antes de estequiometria, sabe? No primeiro ano do ensino médio, nós demos conta de mudar isso na apostila. Porque no material do Bernoulli, estequiometria vinha no volume 1 e reações no volume 4. Agora não. Reações está no volume 3 e estequiometria no 4. Agora eles adequaram. Sabe? Então, assim, tá na apostila, a gente vai seguir isso aí. Tá bom? Aí,
vamos embora. Olha só. Meu primeiro passo. Então, vamos ver se a gente lembra de umas coisinhas. Olha só. Primeira regra para sair bem em estequiometria. Nós vamos ter que balancear. Vou fazer o seguinte. Acho que aqui vai ser até mais rápido. Então, regras de estequiometria. A número 1. Deixa eu colocar o Gustavo dentro da sala aqui, senão vai ficar esperando. Primeira regra. Você vai montar e balancear a reação. Balancear. Aqui faltou espaço. A reação. Segunda regra. Não é. Segunda regra. Nós vamos grifar o que foi dado e o que está sendo pedido no problema. Eric, Oi, filho. dessa reação não tá faltando alguma coisa, não? Não entendi, meu anjo? Essa reação não tá faltando alguma coisa, não? Não, tá, vou balancear ainda. Não, mas o seu, o Ah, carbono, não tá aparecendo. tá faltando sim, Lu. Tem razão. Luísa tem razão, gente. Olha para cá. Deixa eu só completar aqui. Luísa tem razão que ficou faltando CO2. Boa, Lu. Obrigado, filho. Ali faltou o CO2, sim, porque aqui eu vou produzir ácido carbônico e ele é decomposto nisso. Valeu, Lu. Obrigado, viu? Então, nota, ó, agora vamos para a terceira regra. Nós vamos fazer o seguinte, na terceira regra, é montar uma regra de 3 simples. Tá bom? Então, ó, aqui, tudo, essas regrinhas são todas que eu preciso para quem? Para a estequiometria. Não tem como fugir delas. Então, vamos voltar nessa reação nossa aqui, ó. Então, olha lá. Nessa reação nossa, eu tenho que balancear. Então, vamos ter aqui 3 cálcios, vamos pôr 3 de cá. 2 fósforos, 2 aqui. 3 carbonos, 3 aqui. Aí vamos ter hidrogênios, 6. 6. Oxigênios tem que bater, ó. 6, 8 e 3. Então vamos lá. 6 com 3, 9. Com 8, 17. Então eu tenho 8 oxigênios aqui, com 9 de cá, 17. Minha reação está balanceada. Então, vamos voltar agora aqui, ó. Montar e balancear. Pronto, já fiz isso. Grifar o que foi dado. Então, eu te forneci no probleminha aqui em cima no nosso desenho, opa, desculpa, no nosso desenho, eu te forneci 1 quilo de carbonato. Então, eu vou grifar esse maluco aqui. Tá? E eu estou querendo a massa de CO2. Então, ó, grifar o que foi dado e o que está sendo pedido no problema. Eu estou te pedindo a massa de CO2. Então, eu vou trabalhar com esses dois, eu vou esquecer o resto. Mas nota, a minha amostra ela tem 70% de pureza. Então, 1 quilo, 1.000 gramas, é 100%. É tudo que eu tenho. Mas a minha amostra ela só tem 70% de pureza. Eu vou ter X. Então, X igual a 700 gramas. Então, eu tenho desse aqui 700 gramas. Tá?
Então, 700 gramas é o carbonato puro. 300 gramas não me interessa. Posso ter ali areia, posso ter um tanto de coisa. Sal, açúcar, não me interessa. Então, bora lá. Vamos ver o tanto que o CaCO3 pesa? Aí nós vamos ter o quê? Na tabela. Como o Enem até então não veio tabela, vai fazer o quê? Você pode colocar os valores, você tem que colocar os valores das massas. O cálcio pesa 40. O carbono pesa 12. O oxigênio pesa 16. Então, bora cá. Eu tenho um cálcio, então vezes 1, um carbono vezes 1 e oxigênio vezes 3. Eu tenho 3 oxigênios. Então, aqui 48, carbono 12, cálcio 40. Então, somando isso aqui tudo, ó, 48, 60 com 40, 100. Então, isso aqui pesa 100. Então, vai ficar 300, porque eu multipliquei por 3. Então, para. O CO2, você pode fazer o seguinte. Carbono e oxigênio. Carbono é 12 vezes 1. 12. O oxigênio é 16 vezes 2. 32. Então, o total aqui, 44. Então, vai ficar 3 vezes 44, 132. Ou então, você pode fazer o seguinte, 3 vezes 100, 3 vezes 44, que você corta o 3 com 3. Aí fica a critério do freguês. Tá? E 700, que foi a massa que eu tinha dele ali. Eu vou ter quanto desse outro carinha aqui? X. Então, cortando os zeros, né? Vamos fazer conta. Ali vai dar 44 vezes 7. 308. Então, o meu X aqui foi 308. E aí, dúvidas? Entenderam, gente, como que é feito isso aqui? Então, meu primeiro passo, vocês vão fazer o seguinte, montar e balancear. Depois a gente vai tirar a pureza da amostra. Depois que você tirou a pureza da amostra, a gente grifa o que foi dado e o que está sendo pedido e acabou. Essas regrinhas aqui, moçada, elas são válidas para toda estequiometria. Tá bom? Luísa, foi carrancudo isso aqui, filha? Não, tranquilo. Aqui foi de boas, filha? Você sempre olha para a estequiometria e o olhinho fica todo marejado, todo desorientado. Mas vamos tirar aí essa ruguinha da testa. Gustavo, o senhor entendeu? Sim, Eric, entendi. Beleza? Camille, tá tranquilo? Beleza. Até o momento, sim. Tá. Anne, você teve dúvida, filha? Não, Eric, tá Não? tranquilo. Tá tranquilo então? Gente, eu não vou correr. Aline, Aline, foi você que me mandou uma mensagem ontem? Deixa eu ver aqui. Acho que ela deve estar sem. Aline, aguenta aí que nós vamos discutir depois por mensagem, tá? Eu vi que o seu deu 27 mil, não foi? Nós discutimos, tá? Eu não esqueci de você, não. Então, bora só. Deixa eu apagar isso aqui. Senhores e senhoritas, o grau de pureza
ele é bem direto. Tá? A minha maior preocupação dentro desses casos especiais não é nem tanto o grau de pureza, é mais rendimento e reagente em excesso. Tá? É onde a gente tem que ter paciência. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar para rendimento, e aí eu vou resolver um exercício e vou passar outro. Tá bom? Então, vamos tentar aqui. Vamos ver o que veio aqui no slide. Então, nota só. Qual a massa de CaCl2 obtida pela reação de 500 gramas de calcário com 90% de pureza na presença de HCl em excesso? Então, reação muito parecida com a nossa. Tá? Eu teria que ter balanceado, colocar um 2 aqui maluco. Então, aqui, o que foi feito? Eu peguei e calculei primeiro 90%, porque os 10% de impureza não reagem. Agora, perguntinha para vocês. Senhores e senhoritas, Stella, por que eu falo com você aqui, Stella, que é HCl em excesso? Como não confundir esse HCl em excesso com reagente em excesso? Stella deve ter saído. Figueiró, qual o significado disso aqui, Figueiró? Vamos aqui, Giovanni? Quando eu falo com você, colocou HCl em excesso. Para que eu uso o excesso aqui? Não sei. Você vai lembrar. O ano passado, se não me engano, você me deu uma resposta muito boa. Gente, esse HCl aqui, ele é colocado em excesso para a gente ter certeza que toda a massa que eu coloco para reagir, ela vai ser consumida. Não vai sobrar nada desse carinha aqui. Só isso, tá? E aí, Marcos, qual que é a diferença desse tipo de problema quando ele fala em excesso para reagente em excesso? Não lembro, Eric. Lembra não, Marcão? Olha aqui, gente, eu estou fazendo esse tipo de pergunta só para reavivar um pouquinho. Não preocupa com isso não. Então, a gente não viu ainda. Não, se não lembrar, não tem problema não. Isso aqui é primeiro ano do ensino médio. Tem 3 anos que vocês viram isso. Então, não é todo mundo está com ele fresquinho na cabeça, não. Nota só, Marcos, para ser reagente em excesso, eu tenho que te dar algumas unidades de reagente. Por exemplo, nessa reação CaCO3 e HCl, eu teria que te fornecer, por exemplo, a massa de 2 reagentes. Se eu te forneço unidade de 2 reagentes, pode ser que um deles esteja em excesso. E aqui, Marcos, olha só, eu te dei a massa de um reagente só. Então, isso aqui não pode ser reagente em excesso. Tá? Então, esse excesso aqui, ó, foi que eu perguntei para a Giovana. Giovana, quando ele fala em excesso, ele está querendo nos conduzir para uma resposta do seguinte: eu vou consumir todo o reagente colocado. Não vai sobrar nada. Tá bom? Desculpa, gente. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi tirar a parte impura. Tá? Então, nesse caso nosso aqui, ó, nós tivemos o quê? 90% de pureza. Então, 500 é 100%. E 90? Aqui, eu julguei que ó, 500 está para 100, 90 está para X. É a mesma coisa de fazer isso aqui. Ó. 500 gramas, nós temos 100%. E para 90%, eu vou ter X. Então, se eu corto 0 com 0, 0 com 0, vai ficar 9 vezes 5, 45. 450 gramas dele puro.
Então, nota, desses 450, o que eu fiz com 10? Eu não quero nem saber o que eu vou fazer com esses 10. Eu arrumei um método de purificar minha amostra, o que for trecho, o que for lixo, o que for escória, eu não tenho preocupação com ele, não. Tá? Então, no primeiro momento, nós descobrimos isso aqui puro. Tá bom? Beleza? Então, bora aqui. Figueiró, lembrou, filha? Por que do excesso? Agora eu lembrei. Lembra? Eu sabia, Obrigada. eu tinha certeza que você sabia disso aqui. Tá? Marcão, tranquilo, filho? Tranquilo, Eric. Beleza, então. Eric, Oi, Camille, pode falar, filho. será que você repete aquele negócio do excesso, a diferença de um excesso para o Tá. reagente em excesso? Claro. Ô, Camille, vamos pensar que eu tenho essa reação aqui. E aí, eu vou digitar uma coisinha aqui para você. Como que é a característica de um problema com reagente em excesso? Viria mais ou menos assim para a gente. Camille, olha aqui. Por exemplo, 100 gramas de CaCO3 são colocados para reagir com 200 gramas de HCl. E aí vai te falando, Camille, um tanto de coisa. Nota, Camille, nessa sua reação aqui, eu te dei unidades de 2 reagentes. Concorda comigo? Olha só, eu te forneci a massa do CaCO3 e te forneci a massa do HCl. Então, eu tenho que ver se essa massa de 1 para 2, ela vai estar de acordo com a minha estequiometria da reação. Tá? Depois aqui a gente até muda. Tá? Porque aqui deu coincidência, vai estar na estequiometria dela. Tá bom? Mas se eu pensar aqui, se fosse 1 para 1, não estaria na estequiometria. Tá? Não precisa nem mudar, não. A gente pode fazer a conta aqui. Ô, Camille, tudo bem? Viu a diferença, filha? Para ser reagente em excesso, eu tenho que te fornecer unidade de 2 ou mais, de 2 reagentes. Seja volume, seja massa, seja número de partículas, tá? Qualquer coisa que seja aqui. Entendeu, Camille? Ah, entendi agora. Lembrou disso, Obrigada. filha? Olha só para você ver. Aqui no exercício de cima, eu te dei uma massa somente. No de baixo, eu te dei 2. Notou? Então, esse caso de baixo aqui é de reagente em excesso. Tá? Foi que eu tinha perguntado no início para a Estela. Como ela não estava aí, eu passei a bola para a Figueiró. Foi justamente o quê? O porquê de estar escrito para a gente em excesso. Por estar aqui escrito em excesso, significa o quê? Que esses 450 que eu coloquei para reagir, totalmente consumido. Porque eu vou ter muito HCl. O HCl ele vai garantir que eu vou converter todo esse CaCO3 em CaCl2, em água e em CO2. Tudo bem? Tudo, obrigada. De nada, filha. Luísa, até aqui, tá tranquilo, filha? Aline, tá Sim. acompanhando? Boa, boa, boa. Júlia, sem problema, filha? Gabriel Brant, o senhor tá aí? Então, bora aqui. Gente, o seguinte. Anne, vamos lá, vamos continuando aqui o nosso problema. Então, isso aqui é a parte pura. Mas ele quer a massa de CaCl2. Ele quer essa massa. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui que eu coloquei para a gente poder seguir aí. A aula está sendo gravada, depois vocês vão poder rever isso aí. Então, vamos apagar aqui e vamos apagar de cá. Então, nota aqui, ó. Bora lá. Vou pegar aqui, vou copiar a reação aqui embaixo. Mesmo ela estando ali em cima, eu vou copiar aqui para ela ficar mais próxima da gente. CaCO3 mais HCl produzindo
Cl2 mais água mais CO2. CO2. Então, primeiro passo. Luísa, a minha reação está balanceada, filha? Não. Não, não está não, né, Lu? O que eu tenho que fazer aqui, Luísa? Colocar um 2 na frente do HCl. Isso. Então, nota, um cálcio. 2 cloros, vamos pôr um 2 aqui, ó. Que aí eu passo a ter 2 cloros. 2 hidrogênios, 2 de K. Morreu. Aí eu tenho 3 oxigênios, um aqui com 2 de K, 3. Minha reação está balanceada. Então, agora, segunda regra. Eu vou grifar o que foi dado. Ó, me forneceu CaCO3. Então, é isso que eu quero. Tá? E ele me pede qual a massa de CaCl2. Então, é essa massa minha aqui. O CaCO3, nós vimos no exemplo anterior lá, que ele pesa 100 gramas. Então, para CaCl2 vai pesar 111. Por quê? O cloro é 35,5 vezes 2, 71, mais 40 do cálcio, 111 gramas. A massa pura que nós calculamos, olha aqui, ó, ela é 450. Então, 450 gramas, eu vou ter X de CaCl2. Então, X vai ser igual a 111 vezes 4,5. Então, X igual 499,5 gramas de CaCl2. Senhores e senhoritas, eu estou tomando o máximo de cuidado de fazendo bem devagar para não embolar a cabecinha de vocês. Tá? Tudo bem até aqui? Algum problema? Alguém quer que fale de novo, apague, volte aqui? Tá indo numa boa? Então, gente, não fica apertado não, tá? Se precisar, eu volto. Michele, você está entendendo, filha? Sim. Então, joia. Beleza. Arthur? Arthur sumiu. Mila, podemos seguir? Bora lá então, povo. Então, apagando aqui para ficar muito embolado para a gente. Então, ó, o que foi feito aqui foi basicamente tudo que a gente fez. Primeiro, montei a reação. Segundo, balanceei. Depois, essa etapa aqui, ó, eu já tirei, eu já eliminei para a gente ganhar tempo. Ele identificou o número de mols de cada um deles. Pegou a massa molar de cada um e fez a relação. Tudo bem, gente? Então, bora caminhando e cantando. Tá. Então, agora, rendimento. Senhores, senhoritas. Olha só. Em uma reação química, raramente o rendimento é 100%. Então, quando vocês estão estudando com o Alexandre, vocês estão vendo, por exemplo, máquinas térmicas, lá em, acho que é termofísica. Quando vocês estão estudando máquinas térmicas, o que acontece? Acontece o seguinte, a gente nunca tem aquela máquina onde ela transforma tudo. Tá? Ela nunca é 100%. Então, na reação química, também está ali um trabalho. Então, o que está acontecendo numa reação química para a gente, moçada? A maioria das vezes, a minha reação ela não é 100%. Tá? Quando não se fala
o rendimento de uma reação, considera-se hipoteticamente 100%. Isso é caso só para cálculo, é caso teórico. No dia a dia, a gente vê que é um pouquinho diferente. Tá? Então, por exemplo, se aí na sala, se aí na sala do cursinho nós tivermos alguém que vai enveredar para as engenharias químicas, sabe? O ideal é que, durante o processo produtivo de alguma coisa, você tenha um rendimento mais próximo de 100. Porque aí a gente fala que chama economia de átomos. Tá? O que você tem no reagente, ele vai ser 100% convertido em produto. Isso a gente fala muito em química ambiental. Sabe? Eu não sei se vai ser eu, se vai ser a outra pessoa que vai falar com vocês. Tá? Mas a química ambiental, o que acontece? Essa economia de átomos, ela indica que o que eu tenho no reagente é tudo convertido para um produto só. Eu não tenho subproduto. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, isso é interessante a gente discutir, porque eu já vi várias vezes no Enem perguntando em ambiental isso. Ó. Se você tem N2 mais 3H2 produzindo NH3. Então, aqui eu tive uma economia de átomos espetacular. Ou seja, todo o reagente foi convertido em um único produto. Se na minha reação, por exemplo, eu tivesse isso aqui, C8H18, mais O2, produzindo CO2 mais água, um desses produtos é principal, o outro é subproduto. Então, a minha economia de átomos aqui, para os reagentes, ela não foi de 100%, ela é um pouquinho menor. Por quê? O meu produto não é único. Então, é muito comum, gente, isso cair no Enem. Tá? Então, o rendimento está muito atrelado com isso. Tá bom? Então, o rendimento de reações, nós vamos ter que colocar muito isso aí. Uma coisa que eu queria muito que vocês guardassem no coração é o seguinte. Reagente é o máximo que temos na reação. Ou seja, o que eu quis falar com isso aqui? Senhores e senhoritas, vamos pensar que nessa pandemia a gente vai fazer um experimento, tá? E esse experimento ele foi feito o seguinte: nós criamos